Olha só o que aconteceu recentemente. O Bank of America soltou um relatório apontando que o Brasil está se comportando como um ativo livre de risco. Bom, quem acompanha o mercado sabe muito bem que esse é um rótulo de segurança histórico, quase sempre exclusivo dos títulos do Tesouro Americano, os famosos Treasuries. Ouvir um peso pesado de Wall Street usar esse termo para descrever um mercado emergente é extraordinário, é surreal mesmo. Mas isso reflete o consenso atual. No meio de tanta incerteza geopolítica, os ativos brasileiros estão mostrando uma resiliência raríssima. E essa percepção de segurança traz muita velocidade para a mesa. Para se ter uma ideia, mais de 5 bilhões de dólares foram capturados recentemente por fundos de mercados emergentes direcionados para o Brasil, e de uma forma super fulminante. A agressividade dessa realocação global prova que a gente não está falando de uma aposta qualquer. É um movimento massivo e estrutural de proteção e diversificação. Reparem que lá em 2019, a participação externa já era de 45%, e desde então o crescimento tem sido constante e praticamente ininterrupto. A projeção é que a gente consolide esse recorde de 61,2% agora em 2026. Então, na verdade, trata-se de uma construção super sólida e de longo prazo. Agora, quando a gente quebra a composição dos investidores na B3 hoje, a dominância fica escancarada. O capital estrangeiro está na liderança isolada com 61,2%. Enquanto isso, os investidores institucionais locais ficam com 24,5%, o varejo com 11% e os demais somam só 3,3%. O que isso quer dizer na prática? Que o verdadeiro motor de liquidez na nossa bolsa de valores fala, indiscutivelmente, outros idiomas. Mas por que todo esse dinheiro está vindo para cá? Essa força de atração toda se apoia em 3 pilares inegáveis. Primeiro, tem a escassez global de energia e alimentos, que piorou bastante com os conflitos no Oriente Médio. Nisso, o Brasil surge como um verdadeiro gigante supridor. Segundo, a nossa neutralidade geopolítica, que mantém o país longe de sanções externas. E o terceiro ponto, claro, é a nossa taxa Selic de 2 dígitos, que turbina o carry trade. Basicamente, o capital internacional pega dinheiro super barato lá fora, traz para cá e é regiamente pago com juros altos só por alocar os recursos aqui. É ser literalmente pago para esperar. A palavra de ordem agora é pura liquidez. É por isso que essa enxurrada de capital acaba desaguando pesadamente em ETFs, que são aqueles fundos de índice passivos geridos por gigantes do mercado como a BlackRock. Essa mecânica foca totalmente na eficiência do índice geral, o chamado beta, em vez de tentar caçar a performance individual e ativa de cada ação. Mudando de marcha, entramos na seção 4, ativos reais versus fundos locais, a busca mais sofisticada pelo retorno. Enquanto os ETFs absorvem aquele fluxo mais passivo, o smart money, ou seja, aquele dinheiro super inteligente e sofisticado dos fundos soberanos, foca pesado em ativos reais de longo prazo. Como mercados gigantes tipo a Rússia e a China passaram a ser vistos como não investíveis para muita gente, o grande alvo agora passou a ser a nossa infraestrutura, a transição para energia renovável e a mineração de minerais críticos. São áreas em que o Brasil oferece escala global de verdade, não tem para ninguém. Mas é justamente aqui que mora o nosso grande paradoxo atual. A maré de liquidez está entrando com força no país e, como diz o ditado, levantando os barcos. Só que os barcos estrangeiros. A indústria local brasileira parece estar com a âncora jogada, lutando para capturar essa entrada enorme de capital. O dinheiro acaba sendo rapidamente sugado por mandatos de mercados emergentes globais estruturados lá fora. Esses veículos já têm um formato regulatório certinho e o custo que os grandes players exigem, o que acaba deixando os fundos locais aqui no Brasil simplesmente a ver navios. E é exatamente sobre isso a seção 5, os desafios da indústria local e por que o mercado interno está perdendo essa festa. Uma análise fria revela 3 barreiras estruturais claríssimas. Primeiro, a insistência em vender mandatos puramente locais, restritos ao Brasil, quando na verdade o investidor de fora prefere comprar pacotes consolidados de toda a América Latina. Segundo, as estruturas de taxas daqui são super caras, além da falta de formatos europeus de acesso, como as estruturas UCITS. E por fim, os nossos padrões de governança, de relatórios e a barreira do idioma frequentemente batem de frente com o rigor exigido pelos comitês internacionais. E tem uma frase que resume perfeitamente esse gargalo. O Leonardo Camozzato, que é CEO da HMC Capital no Brasil, cravou o seguinte: o investidor global do mundo desenvolvido encontra uma indústria despreparada no Brasil porque ele precisa e muito desatualizada. É um diagnóstico bem duro, né? Mas reflete o tamanho da desconexão. Existe uma demanda trilionária rolando solta, mas a ponte de acesso da indústria local está quebrada, o que empurra todo esse fluxo direto para as mãos das mega gestoras estrangeiras.
Chegamos então à nossa última parte, a seção 6, o veredito de riscos e oportunidades com a nossa visão de consultoria. Diante de tudo isso, qual é a saída? A solução tática imediata para os gestores locais é apostar forte nos co-investimentos. Atuando como originadores de negócios aqui dentro para as grandes gestoras globais, os players brasileiros começam a ganhar tração de verdade. É assim que se constrói aquele histórico necessário, elevando o nível de serviço e pavimentando a confiança institucional. Esse é o degrau indispensável para conseguir atrair aportes diretos desses gigantes mais para frente. Mas, claro, como em toda grande alocação, a balança exige cautela e imparcialidade. Do lado das oportunidades, os fatos são claros. O Brasil tem a liderança na transição energética, exportações de commodities super robustas e a gente ainda surfa num ambiente de dólar globalmente mais fraco. Contudo, do outro lado, o prato dos riscos carrega aquele peso crônico que o mercado interno conhece de sobra. Existe uma preocupação latente com a trajetória da nossa dívida fiscal, sem falar da volatilidade política e eleitoral que está sempre trazendo solavancos para a economia. Com recordes históricos sendo batidos de um lado e barreiras operacionais claríssimas do outro, a gente fecha esse briefing com uma provocação. A questão estratégica central que fica é a seguinte: será que toda essa enxurrada de capital é um marco de um amadurecimento estrutural permanente para o Brasil? Ou seria só mais uma janela temporária de oportunidade impulsionada pelos juros e por os problemas lá de fora? Bom, a resposta para isso vai depender inteiramente da velocidade com a que a indústria local se adaptar a partir de hoje. Inscreva-se no canal. Você será retribuído com mais conteúdo e informação.